Olá, amigos. Abrindo aqui uma playlist de aulas de raciocínio lógico para Embrapa, visando aí o cargo de analista, eu quero ajudar a pessoas que, por não ter uma formação em estatística como eu tive, e aí eu aprendi já na faculdade essa parte lógica, ou que não tem formação em matemática ou informática, então eu creio que em alguns cargos da Embrapa, pessoas não têm a menor ideia sobre essa disciplina de lógica. Então, eu estou iniciando essa playlist para ajudar essas pessoas que não sabem nada de lógica. E se tiver compartilhamento, tiver visualização, tiver likes, tiver feedback, tiver assim, for realmente bem visualizado, aí eu vou dar sequência. Então, eu vou começar hoje, mas pelo básico. Por quê? Esse edital aqui, explicando para vocês, começa com estruturas lógicas, lógica de argumentação e lógica sentencial, e aí vem proposições simples e compostas. Ora, fazendo uma analogia com equação de segundo grau, por exemplo. Vocês acham que quem não sabe as 4 operações fundamentais, soma, subtração, multiplicação, divisão, vai saber resolver uma equação? Não. Você, antes de saber, para você resolver uma equação, você tem que saber pelo menos as operações básicas. Ninguém já nasce sabendo correr. Primeiro tem que aprender a andar. Então, se alguém seguir a ordem que está aqui esse edital, vai se perder. Porque não vai conseguir entender se não partir do início, do básico, que é você entender o que é uma proposição. O que é quando você tem uma proposição. Então, para isso, eu vou usar a apostila que eu dei aulas no curso Glioche para a Polícia Federal. Então, na minha apostila, já preparei uma listinha de exercícios também com questões Sebrasp, agora é Sebrasp, para a gente ver. Então, vamos começar primeiro entendendo o que é uma proposição, para depois ver a argumentação lógica, tabela verdade e todos os demais itens do programa aqui, tabela verdade, equivalência, né? Leis de Morgan, problemas. Então, vamos começar daqui. O que é uma proposição? Tá? Então, o que acontece? Temos que partir do básico, bem básico. Então, eu vou partir da ideia de que quem está assistindo aqui está querendo saber do zero, partindo do zero, não sabe nada de lógica. Tá? Quem já souber alguma coisa, tenha paciência e aguarde aí os exercícios que serão interessantes para fixar, tá bom? Então, vamos começar entendendo que toda proposição será uma sentença, mas nem toda sentença será uma proposição, porque nós temos 4 tipos de sentenças. Nós temos sentenças imperativas, que expressam uma ordem, exclamativas, interrogativas, né, que formulam uma pergunta, e declarativas, que fazem uma afirmação. E essa afirmação, ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, se eu tiver uma proposição declarativa, que é uma afirmação para a qual eu puder atribuir um valor verdade, que pode ser verdadeiro ou falso, aí eu terei o quê? Uma proposição. Então, primeira noção que vocês têm que saber, quem nunca viu lógica, é o que é uma proposição, quando eu tenho uma proposição. E as sentenças imperativas, exclamativas e interrogativas, eu não posso atribuir um valor verdadeiro ou falso. Por exemplo, imperativo expressa uma ordem. Faça o dever, silêncio, é o exemplo que está aqui.
Eu não tenho como atribuir verdadeiro ou falso para uma sentença imperativa, assim como também não tenho como atribuir verdadeiro ou falso para exclamativa e para interrogativa. Já, né? Agora, temos sentenças declarativas abertas e, nesse caso, não serão proposição. Isso engana bastante, principalmente em prova. Por exemplo, ele foi um craque de futebol. Ele quem? Se for o Pelé, perfeito. Se for o... quem mais? O Romário, tá certo, são craques. Agora, Pedro Belo, foi um craque de futebol? Nunca, nem gandula recuado. Né? Então, ele é uma sentença aberta porque não especifica quem é esse ele. E isso não é proposição, embora seja uma sentença que faz uma afirmação, ele foi um craque de futebol, é uma afirmação, faz uma afirmação. É uma sentença declarativa, mas é uma sentença declarativa aberta. Então não é proposição, assim como essa aqui também. X mais 2 igual a 7. Se o x for 5, essa sentença é verdadeira. Se for 8, não é verdadeira, porque 8 mais 2 é igual a 10, não é 7. Então, esse x aí, quem é esse x? Quem é esse x? Não tem como você saber. Então, não é proposição. Assim como um outro tipo de sentença declarativa, que a gente não pode atribuir valor verdade, é a sentença que é paradoxal, o paradoxo. Então, por exemplo, essa sentença é falsa. Se a gente considerar ela como verdadeira, ela não pode ser falsa. Se a gente considerar é falso que a sentença é falsa, ela passa a ser verdadeira. Então, repetindo que eu só tenho uma proposição se for uma sentença declarativa para a qual eu posso atribuir um valor verdade, que só pode ser verdadeiro ou falso. Porque entre os princípios básicos da lógica proposicional, a gente tem que uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. É um princípio básico, que é o princípio da não contradição. E uma proposição ela só pode ser ou verdadeira ou falsa. Não há uma terceira hipótese. Então, ela só pode ser ou verdadeira ou falsa. Não pode ser os dois, verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E não tem uma terceira hipótese. Então, esse princípio aqui, o primeiro princípio da verdadeira e falsa ao mesmo tempo, é o princípio da não contradição. Vamos marcar com outra cor aqui. É o princípio da não contradição. E o outro princípio, que não existe uma terceira hipótese, é o princípio do terceiro excluído. E aí, nada melhor para fixar o conceito do que exercício. Então, vamos aos exercícios aqui. Deixa eu ver. São essas questões aqui, que são questões CESP, tá? São questões CESP. Eu não testei a minha canetinha. Eu tenho aqui a mesa digitalizadora. Vamos ver se a caneta vai funcionar. Vamos lá. Todas essas aí são questões CESP de concursos antigos. Mas é uma boa questão e aí você já se habitua como é que a CESP cobra esse conceito. Diz assim: considere a seguinte lista de frases. Foi uma questão de uma prova do Prodeste. Rio Branco é a capital do estado de Rondônia. Isto Não, vamos ver todas. Qual o horário do filme? O Brasil é pentacampeão de futebol. Que belas flores. Marlene não é atriz e Djanira é pintora. Nessa lista há exatamente 4 proposições. Diz aqui que há 4 proposições. Vamos ver se essa afirmação aqui... Deixa eu ver se está funcionando a canetinha. Eu acho que eu tenho que vir aqui e escolher a corzinha, desenhar. Vamos lá. Tá aqui. Isso aqui eu tenho que responder a essa afirmação da questão, que diz que há exatamente 4 proposições. Vamos ver. A primeira, Rio Branco é a capital do estado de
Rondônia. Não é uma sentença aberta, está especificando Rio Branco e está fazendo uma afirmação. Eu posso dizer se essa afirmação é verdadeira ou falsa? Sim. Rio Branco é capital do estado de Rondônia, ela é uma sentença falsa. Não, porque Rio Branco é capital do Acre e não do estado de Rondônia. Mas é uma proposição falsa. Mas então, aqui vamos colocar uma gaivotinha para dizer que essa é proposição. Qual é o horário do filme? Voltando lá no conceito, qual é o horário do filme? Isto é uma sentença o quê? Interrogativa. Interrogativa, então, qual o horário do filme? É uma sentença interrogativa. Eu vou abreviar para a gente ganhar tempo, tá bom? Então, a 2 não é proposição. O Brasil é pentacampeão de futebol. Verdade? Eu acho que é. Acho que ele é pentacampeão de futebol. Mas é uma sentença afirmativa, não é aberta e está especificando o Brasil, né? E nós podemos atribuir um valor verdadeiro ou falso. Então, gaivotinha para ela. Vamos marcar aqui assim, bolinha. Que belas flores. Que belas flores é uma sentença exclamativa. Então, que belas flores não é proposição. É uma sentença exclamativa. Certo? É uma sentença exclamativa. E a número 5. Número 5. Marlene não é atriz e Djanira é pintora. Ok. Isso é uma proposição e nós vamos ver que é uma proposição composta. Porque, vamos logo ver isso aqui. Está aqui na apostila que as proposições podem ser simples quando for uma proposição única. É o caso lá do Brasil é pentacampeão de futebol, Rio Branco é capital do estado de Rondônia, e ela vai ser composta quando eu tenho duas ou mais proposições ligadas, unidas por conectivos. No caso, essa proposição aqui, a 5, ela é composta, mas é proposição. Então, nós temos 4 proposições? Não, nós temos 3. 2 delas, a 1 e 3, são proposições simples, porque são únicas, e a proposição 5 é uma proposição composta. Então, essa questão, o comando dela seria errado. Então, é prova de Sebrasp, né? É certo ou errado. Então, qual seria a resposta concordante com o gabarito? Errado. Não são 4, são 3. A seguinte, na sequência de frases, há 3 proposições. Então, essa aqui, de novo, eu vou ter que responder a essa afirmação. A primeira, vamos deixar aqui mesmo. Quantos tribunais regionais do trabalho há na região sudeste do Brasil? Isto aqui é uma sentença, o quê? Interrogativa. Está aqui, ó. A interrogação, uma sentença interrogativa, então não é proposição. O TRT Espírito Santo lançou o edital para preenchimento de 200 vagas. E isto é uma afirmação, é uma sentença declarativa, que faz uma afirmação que eu posso responder se é verdadeira ou falsa. Aí teria que procurar lá o edital para ver se eram 200 vagas mesmo. Mas se não for verdadeira, será falsa, ok? Porque não há uma terceira hipótese. Então, esta aqui é a proposição. A terceira, se o candidato estudar muito, então ele será aprovado no concurso do TRT. Esta é uma sentença composta. Aliás, eu não falei que aqui na número 5 da questão anterior é uma sentença composta porque une 2 proposições pelo conectivo da conjunção, que é o E.
Nós temos 4 conectivos, vamos ver isso depois, se eu continuar a série de questões, vai depender da reciprocidade aí, de like, de visualização, de compartilhamento. Nós temos 4 conectivos, o da disjunção, que é o ou, da conjunção, que é o e, o se então, que é o condicional, e o bicondicional, que é o se e somente se. E ainda há um outro conectivo, que é o da disjunção exclusiva, que é um ou outro, mas não ambos. Vamos ver isso mais à frente, tá? Se Deus quiser. Então, essa terceira aqui é uma proposição também, e ela é composta, porque eu tenho aqui o se, então, que é justamente o conectivo das proposições condicionais. É uma proposição composta, porque eu tenho 2 proposições. O candidato estuda muito e o candidato aprovado no concurso. Então, qual é a condição para ele ser aprovado no concurso? Estudar muito. Se ele estudar muito, será aprovado no concurso. É uma proposição condicional, mas é uma proposição composta e é condicional, mas é proposição. Então, temos 2 até aí. Indivíduo com 50 anos de idade ou mais de 50 anos, aqui tem um conectivo de novo, ou, não poderá se inscrever no concurso do TRT Espírito Santo. Ora, é uma afirmação, é uma sentença declarativa que faz uma afirmação, são 2 proposições aí simples, né? Temos 2 proposições simples unidas pelo conectivo ou. É uma proposição composta, então, mas é proposição. Então, esse comando aqui será certo. Ok? E para a terceira questão. Aqui, essa aqui não é agora que vamos ver, porque já é aplicação dessa base que nós estamos tendo aqui. Que ainda vamos ver os conectivos, tabela verdade, então mais à frente. A sede, vamos ver a terceira questão. A sede do TRT Espírito Santo localiza-se no município de Cariacica. Então, pessoal, responde aí. É ou não é proposição? É proposição? Sim. É uma sentença afirmativa para a qual eu posso atribuir um valor verdade. Aqui é uma sentença que faz uma afirmação, é uma sentença declarativa, faz uma afirmação e ela pode ser verdadeira ou falsa. Se a sede do TRT se localizar em Cariacica, é verdade. Se não se localizar, é falsa. Não me interessa aqui saber se é verdadeira ou falsa. Eu só preciso entender se é ou não proposição. A segunda é molezinha, né? Por quê? É uma sentença o quê? É uma sentença interrogativa. Está fazendo uma pergunta. Por que existem juízes substitutos? Eu não posso atribuir um valor verdadeiro ou falso para essa afirmação. Então, não é proposição. Ele é um advogado talentoso. Vamos botar logo o X aqui, pelo amor dos meus netinhos, olha só. Ele quem? Se é Pedro Belo, não é, porque nem advogado é estatístico, né? Pedro Belo é estatístico, então nem pensar em ser advogado, né? Tá ok? Então, o que essa sentença é? Ela é uma sentença aberta, muito parecida com ele, foi um craque de futebol. Ele é advogado talentoso, sentença aberta não é proposição. Então, vamos analisar a questão. A sequência de frases a seguir contém exatamente 2 proposições. Verdadeiro ou falso? Olha, certo ou errado? Errado. Apenas uma é proposição. Ok? Só uma é proposição. Tá? Então, eu vou parar por aqui, mas vou me apresentar. Eu espero que vocês vejam o vídeo até o final. Eu sou estatístico, tenho experiência em concursos, porque
ao mesmo tempo que eu fui professor em vários cursos preparatórios do Rio de Janeiro, eu dei aula de estatística para o básico fiscal na Academia do Concurso durante alguns anos, dei aula de estatística no cursos múltiplos, dei aula para a SUSEP, para fiscal do ICMS 2007, fiscal do ICS 2009, e dei aula há vários anos no GLIOSH, de raciocínio lógico, principalmente desde 2004. Aí, em 2018, entrou estatística no concurso da Polícia Federal. Eu dei aula sempre no GLIOSH, foi sempre nas turmas de Polícia Federal. Agente, escrivão, perito, delegado. Sendo que delegado nos últimos concursos não tinha mais raciocínio lógico. Mas dei aula de estatística, porque entrou estatística. Então, vou falar para você o seguinte. Quem ficou até aqui vai ser privilegiado, que eu vou dar uma dica sobre o programa. Vocês reparem que aqui, isso aqui acho que faz parte dos conhecimentos gerais, ou seja, todos os cargos têm. E tem aí alguns itens de estatística, tá? Tem uns itens de estatística. E eu vou dar uma dica para vocês que ficaram até o final, depois vocês confirmem aí que vocês viram essa dica, que tem no canal aqui, tem uma playlist Estatística Questões do IBA, tem 55 vídeos, são resoluções de questões para admissão ao Instituto Brasileiro de Atuária, porque o cara se forma em atuária e para ele assinar qualquer balanço de seguradora, nota técnica, capitalização, previdência privada, para assinar qualquer plano desses de capitalização, de previdência privada, ele tem que ser MIBA, tem que ter um número de MIBA, membro do Instituto Brasileiro de Atuária. E para ele ser MIBA, ingressar no IBA, ele tem que fazer uma prova de matemática financeira, matemática atuarial, acho que alguma coisa de legislação e estatística. Então, aí tem 55 questões de provas do IBA. E em alguma questão, vocês vão encontrar um arquivo Excel na descrição do vídeo. Aí eu falo no vídeo, eu falo do arquivo. É uma planilha em Excel em que tem a relação dos 55 vídeos de estatística e vocês podem usar esse filtro aqui, por exemplo, para ver só a questão do que está no programa. Por exemplo, aqui no programa, eu acho que tem probabilidade condicional, tá vendo? Propriedade condicional. E aí vocês podem usar o filtro aqui. Caramba, eu tirei o filtro? Eu saí, né? Eu saí, então voltar. Probabilidade condicional. Pronto, filtrou aqui. Vocês têm o link aqui, que é só clicar, clicou, vai abrir um vídeo sobre esse assunto. Olá, amigos. Tá bom? Mais então, vídeo no nosso canal. Ok? Então tem aí uma dica para vocês. Via dica. E aí vocês que vão me dizer se querem que eu continue com as aulas de lógica. Eu tenho o prazer de ensinar, como eu falei, eu sou professor, sou professor de vários cursos, ainda continuo dando aulas, né? Menos do que há 10 anos atrás. 10 anos atrás dava muita aula, era muito curso. Hoje tem mais curso online, né? Ok? Então, eu também vou fazer esse concurso para o cargo 4.021,98, que é para quem é formado em estatística. Então, é até bom eu dar uma fixada nesses conceitos também para mim, sendo que o meu é mais específico. E eu vou tentar refazer um erro meu que foi, em 2010 eu fiz o concurso da Embrapa específico para o cargo de estatístico e fui aprovado em 3º lugar. E fui chamado, agora nem sei onde é que está aqui, meu Deus. Isso aqui é muito grande. É só vir aqui, ó, Pedro, botar Pedro Marcos. Pedro Marcos. Tem que achar. Achei já aqui. Olha só, eu fui para específico, para estatístico, e eu fui 3º lugar, aqui, ó, posição 3. Fui 3º lugar para estatístico em 2010. E fui chamado em 2014
pela Embrapa. Fui chamado em 2014. Mas eu estava em Furnas e eu amava Furnas. Só que Furnas foi privatizado e eu antecipei minha aposentadoria. Agora eu estou aposentado. Eu não arrisquei a continuar. Recentemente teve até um colega que não assinou o PDV em 2023 e de uma hora para outra foi chutado, entendeu? Então eu não quis correr esse risco e preferi sair antes, garantir a aposentadoria de Furnas. E agora eu vou tentar a Embrapa novamente, só que é muito mais difícil, né? Não só porque agora a prova é CESP, como também porque a prova, além de ser mais difícil, é muito mais candidatos. Mas eu acho que quem ajuda, de alguma forma, tem o retorno, retorna para si. Então, eu gosto de ensinar e eu sempre procurei ajudar todas as pessoas. Agora eu não sei onde está o conhecimento específico do cargo 4.021,98, mas é bem pesada a parte de estatística. Deixa eu ver se eu acho. Tem os complementares e ainda tem os conhecimentos específicos, que é bem pesado mesmo, entendeu? Bem pesado os conhecimentos específicos. Mas é isso. Então, tá aqui, né? Acho que é esse, são os específicos. São os específicos. Então, marquei algumas coisas que eu acho mais importante, mas como certo de cair. E, aliás, nessa parte de lógica que nós vimos aqui, onde é que está? Está na página 200 e pouco. Tudo isso que está aqui pode cair. Deixa eu ver, não estou conseguindo agora, gente. Então, deixa. Mas vocês viram aí no início, eu marquei o programa todo, porque ali não tem nada que você possa dizer, isso não cai, tá? Então tá aí a dica. No meu canal, na playlist de questões IBA, vocês baixem um arquivo para estudar essa outra partezinha aí, que está junto com o programa de lógica. Eu desejo boa sorte a todos e espero que nos encontremos na Embrapa. Quanto à continuidade aqui, aí vai depender de vocês. Eu queria justamente ver o programa que tem mais coisas para a gente ver nessa área de lógica. Deixa eu ver se eu acho aqui lógica. Vamos ver se... não. Putz, lógica e estatística. Deixa. Tá no início lá do programa. Tá no início? Não, tem alguma parte aí, acho que está na página 212. Deixa eu ver se eu acerto aqui. 212. Não, é próxima. É aqui, ó. Achei já. Então, isso tudo que está aqui, até o item 10.3.4, é muito importante saber, tá? Então, demos o pontapé inicial, pelo menos, o que é a proposição. Depois vamos ver o que é proposição simples, o que é proposição composta. E aí vamos tabela verdade e equivalência, é tudo assim, encadeado. E para depois vir para estruturas lógicas, lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções e conclusões. Aí vamos para essa parte. O programa, se você começar a estudar estrutura lógica sem saber o que é proposição, fica difícil, tá bom? Então, eu desejo boa sorte a todos, independente de eu continuar ou não. Eu vou colocar o vídeo solto, Embrapa, raciocínio lógico. Se eu for realmente dar sequência, eu abro uma playlist, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a todos. Não esqueçam da inscrição no canal e de curtir o vídeo. E, se puder, comentar alguma coisa nos comentários, se está legal, se está bem entendido, pelo menos esse pontapé inicial. Ok? Um abraço.